Amém. Amém e amém. Você pode se sentar. Tempo gostoso, louvor gostoso de ouvir. Diazinho frio em Curitiba. E até o Gutinho tá aqui hoje, Gutinho. Tava sentindo tua falta, Guto. Poxa vida, você veio aqui dançar aqui, tá junto com a gente. Você pegou o boné lá com a Marina? Deixei um boné novo lá para você estar com o Gutinho. Sempre que eu vejo ele tá com o boné do Ministério de Atletas ali, né? Separei um outro lá para você. Lembra de pegar lá com a Marina. Vamos orar antes de a gente começar esse tempo? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo na Tua presença. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo também de casa, aqueles que estão ouvindo essa palavra, talvez um tempo mais à frente, Pai, do que esse tempo de hoje. Eu te peço, Pai, que seja onde for que essa palavra chegar, que esse culto chegar, que esse louvor chegar, seja algo transformador à vida das pessoas que estão ouvindo, Senhor. Te agradeço por aqueles que estão aqui nessa capela hoje juntos. Também te agradeço, Pai, de uma forma especial, porque eu sei que muitas pessoas têm vivido um tempo de batalha, um tempo de dificuldades. E o mal tenta no coração dessas pessoas dizer que a Tua presença não é um lugar maravilhoso. Deus, eu te peço, se alguém entrou por aquela porta com o coração apertado, angustiado, está vivendo batalhas, problemas que têm roubado a paz, que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre a vida dessa pessoa nesse instante. Mas se alguém veio aqui hoje, cheio de alegria, cheio da Tua presença, está vivendo um tempo de vitória, de celebração, que essa alegria transborde, Senhor, ao coração daqueles que precisam de Ti. Faz a Tua obra hoje sobre as nossas vidas, transforma o nosso coração em primeiro lugar, Deus. E Deus, que tudo aquilo que vem de Ti sobre as nossas vidas possa fazer diferença hoje e sempre nos nossos corações. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Algumas semanas atrás compartilhei com vocês, a gente estava vendo a teologia do pecado original, e a gente estava estudando sobre hamartiologia, entendendo como que o pecado entrou no mundo. Ali a gente estudou de uma forma muito legal aqui juntinhos. Algumas semanas depois a gente estava aqui estudando, entendendo sobre fazer o bem que mal tem. E a gente entendeu que fazer o bem não tem mal algum, muito pelo contrário. Deus quer usar a tua vida, e não é sobre os recursos que você tem na mão, mas sim sobre aquilo que Ele quer fazer na tua vida. O teu fôlego de vida é importante para Ele. E aí dentro disso que a gente estava vendo, hoje eu falo para você. A gente viu a influência que o mal tem sobre o coração das pessoas, mas não é ele que faz você pecar. A gente entendeu que ter algo bom na nossa mão é precioso. Para que a gente possa fazer o bem, o nosso fôlego de vida é importante. Mas olha só, eu disse para vocês que muitas vezes a gente tenta fazer o bem, a gente tenta vencer o mal, mas parece que algo ainda prende a gente. Parece que algo tem o domínio sobre nossas vidas. Parece que algo é como se quisesse um poder roubar a tua alegria, o teu sentimento de fazer o bem, de lutar contra aquilo que é mal. E aí eu faço uma pergunta para você. O que é? Qual é o maior inimigo que você tem contra a sua vida? Qual é o maior inimigo hoje que tenta roubar isso de você? Qual é o único inimigo que tenta fazer com que você pare de sonhar e você pare de acreditar nos sonhos de Deus na tua vida? Se talvez dessas coisas que eu falei você pensou em pessoas e coisas, eu queria dizer para você uma coisa muito interessante. Aquele que talvez mais vai fazer força contra a tua vida não é o coisa ruim, não é o pata rachada, não é o cola-fita, não é o de trás da porta, aquele monte de nome que o pessoal dá. Sabe quem mais vai insistir para que você abandone a casa de Deus? É você mesmo. Você é o seu maior inimigo, muitas vezes, para tentar te afastar dos propósitos de Deus. Olha só, abre tua Bíblia comigo, Lucas capítulo 15. A gente vai ver em Lucas aqui um texto muito precioso, é uma parábola de Jesus. Jesus vai contar uma história aqui às pessoas. A gente vai ver Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Aqui vai dizer assim, na versão que eu vou ler aqui, pode ser uma versão um pouquinho diferente da tua, mas conta exatamente a mesma história. Acompanha comigo. Jesus continuou:
Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se da lavagem que os porcos comia, mas ninguém lhe dava. Presta atenção aqui no 17, no versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pequei contra ti, contra o céu, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. O versículo 20 vai dizer que a seguir ele levantou-se e foi para a casa do seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, e movido de compaixão correu, o abraçou fortemente e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Contudo o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e o vistam. Coloque-lhe um anel no dedo e um calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Talvez já conheça essa história, a história do filho pródigo. Conhecidíssima, se você não leu na Bíblia, alguém já te contou essa história, você já viu um desenho, já assistiu o filme, e conta a história de um filho que, tendo o seu entendimento, falou assim: puxa vida, eu posso prosperar muito mais que meu pai, eu posso produzir muito mais que meu pai. Então, pai, me dá minha parte aí. O pai divide a parte dele e diz que passa um tempo, ou seja, ele fica um tempo ainda com essas coisas nessa parábola. E sabe o que ele faz? Ele decide seguir os seus próprios caminhos, decide seguir a sua própria vontade. E olha só o que acontece com esse rapaz nessa parábola. Talvez você fale, é uma história ruim para dizer assim: não se afaste da presença de Deus. Essa história está dizendo: cuidado com aquilo que você deseja no teu coração. Cuidado com os caminhos que você escolhe. Porque esse ir e vir dele é uma parábola. É parte de uma história fantástica para a gente aprender. Mas o que acontece nesse trajeto, o mover que acontece sobre a vida dele, é algo para a gente levar para o nosso dia a dia. Você acredita que você pode fazer mal para si mesmo? Puxa vida, a gente pode fazer mal para si mesmo. O filho pródigo fez um mal para ele mesmo. Ele escolheu algo que parecia ser muito bom para a vida dele, mas não levou ele para algo bom. Olha comigo aqui. E quantas vezes a gente se torna esse inimigo de nós mesmos? E quantas vezes a gente se perde nessas coisas? Eu podia dizer para você assim: olha para quem está do teu lado. E toda vez que eu faço isso, eu sei que vocês ficam bravos comigo. Mas hoje, você vai olhar para dentro de você mesmo. E você vai dizer para você assim: eu me torno meu inimigo quando eu não aceito uma direção. Olha só, versículo de Lucas 15, versículo 12. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. O filho não pediu conselho. Ele chegou: pai, eu quero a minha parte. Ele não disse: pai, estou pensando em fazer uns investimentos novos. Pai, eu vi algumas coisas interessantes. Pai, eu estou achando que eu posso mover as coisas. Ele chega para o pai e fala assim: eu quero a minha parte da herança. Sabe, ele não tinha ideia o que ele ia fazer. Ele simplesmente queria aquilo que ele entendia que era justo como parte dele. Talvez no entendimento dele ele falou: eu posso tornar algo maior, eu posso fazer coisas mais tremendas. Toda vez que na nossa vida a gente não espera, a gente não busca orientação, a gente não segue conselhos daquilo que vem sábio, que faz para a nossa vida, a gente começa a fazer mal para nós mesmos. Já aconteceu com você, naquele impulso de querer fazer algo? Esses dias eu estava falando para vocês, eu estava no telefone com o Rodrigo e estava ali abrindo um coco para mim comer.
Puxa vida, coco é saudável, faz bem. E eu estava no telefone com ele abrindo o coco. E quebrei o coco e fui tirar o pedacinho do coco. E algumas semanas antes eu estava afiando uma faca em casa que eu ia usar bastante. Eu usei a parte de trás dessa faca para quebrar o coco e não fazer barulho, para não incomodar o prédio. Mas na hora que eu fui tirar a carninha do coco, aquilo bem simples, a faca escorregou e eu atravessei o meu dedo. Sabe quando você pensa por impulso? Podia ter terminado a conversa com meu amigo. Podia ter cortado o coco depois. Podia ter feito uma coisa de cada vez. Mas sabe aquele impulso que você quer fazer? E sabe, eu sou um cara que eu trabalhei boa parte da minha vida em açougue com faca. Eu sei que você tem que prestar atenção quando está com uma faca na mão. Eu sei que você nunca corta em direção à tua mão. Mas no momento de estupidez, a gente para por impulso e fala, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo. Você já tomou decisões sem orientação, só por impulso? E deu em algo bom? Não deu. Talvez se eu pedisse assim com bastante gente aqui, falasse, alguém ia levantar a mão e falar, algumas coisas eu fiz por estupidez e deu certo. Ah, mas é algo raríssimo. Porque na maioria das vezes que eu tento fazer algo sem buscar em Deus o que é que Deus quer para a minha vida, quando eu tento orientar as coisas na minha vida, as coisas não vão para o lugar certo. Eu lembro que na minha vida, no meu casamento, a gente namorava há muito tempo, eu e minha esposa, a gente se conhece desde pequeno. E a gente estava um tempo namorando, eu falei assim, eu estou fazendo mal para ela. Porque a vida dela não anda, ela está empatada comigo. Preciso deixar a vida dela caminhar, preciso deixar ela ser feliz. Eu tinha feito escolhas na minha vida, ministeriais, que eu entendi que isso deveriam ser escolhas pessoais, não algo para a vida dela. Que grande engano. Porque sabe o que eu fiz? Eu chamei ela e falei, puxa vida, não vamos mais caminhar junto, né? Não é o que Deus quer, segue tua vida, seja feliz. Sabe uma coisa que aconteceu? Eu ia sair para trabalhar e eu morava no internato da faculdade aqui. E eu abri o portão para sair para trabalhar e quem estava passando? Ela. E aí eu ia num lugar almoçar, quem que estava lá? Ela. Eu não gosto de ir no cinema, não sou o cara e ela ama. E um dia eu estava tão assim que eu falei, quer saber, eu vou no cinema. E quem estava no cinema? Ela. Até que um dia eu fui viajar para a casa do meu pai, que mora em São Paulo, e eu fui pegar o ônibus. E adivinha quem ia pegar o mesmo ônibus? Ela. E adivinha qual o lugar que ela ia sentar no ônibus? Do meu lado. E ali eu olhei e falei assim, puxa Deus, eu acho que a minha escolha está errada. Eu acho que o meu entendimento sobre o teu reino, o meu entendimento sobre o que vai acontecer, está diferente daquilo que você está me mostrando. Toda vez que a gente busca um caminho sem buscar a direção de Deus, a gente faz a escolha errada. Eu lembro que naquela viagem eu voltei e falei para ela, eu quero casar com você. E a gente estava aqui já de volta, porque na volta a gente também pegou o mesmo ônibus. A gente também sentou um do lado do outro. E não tinha como Deus ser mais claro. E às vezes eu falo para Deus, Deus, fala melhor comigo, sou burrinho. Fala comigo de forma mais clara. Como Deus é claro comigo em algumas coisas. Como Deus fala de uma forma tremenda e absurda comigo. E eu tenho certeza que Deus fala com você. Eu estou falando de algo da minha vida, que eu podia, assim como o filho pródigo, escolher os meus caminhos. E hoje eu teria me arrependido muito. E olha só que interessante. Muito tempo atrás, a gente nem namorava. Eu tive um sonho. Que Deus falava para mim algo precioso. A gente se encontrava. E ela olhava para mim e falava assim, a gente podia ter dado certo. Eu lembro que nesse sonho eu acordo e falo, meu Deus, né? É minha amiga, eu conheço ela. Mas como assim a gente podia dar certo? A gente nunca teve nada junto. Eu lembro que eu volto a dormir e Deus mostra. E naquela época eu nem pensava ministerialmente. Eu tocava na igreja, eu servia no culto, mas eu não pensava em ser um pastor. E Deus me mostrou, eu e ela, a gente chegando num lugar com um barco, para pregar para as pessoas. Eu achei estranho o sonho, eu falei, mas da onde isso? Deus estava dando sinais e falando comigo muito tempo antes de eu entender que a gente ia namorar. Deus fala com você, Deus dá a direção.
Mas às vezes Deus está falando tão claro, tão alto, que ainda você fala assim, puxa vida, eu acho que não é Deus. Eu acho que você não leu a Bíblia direito, Deus. Eu acho que você precisa, né? Às vezes a gente tenta ensinar a Deus o que está escrito na Bíblia. E olha só, uma coisa está em Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há bons conselheiros. Quando a gente busca entendimento na palavra do Senhor, quando a gente busca entendimento nas pessoas que caminham com o Senhor, quando a gente busca entendimento com as pessoas que Deus coloca na nossa vida, com o entendimento do Senhor, Ele fala a direção. Deus usa pessoas, Deus fala através de sonhos, mas Deus fala através da palavra. E aqui a gente começa a entender que um primeiro erro, onde o filho pródigo foi inimigo de si mesmo, foi quando ele entendeu que a direção da vida dele era exatamente o que ele queria. Muitas das maiores tragédias da vida começam quando a gente para de ouvir. E eu não estou falando do ouvir da pessoa que tem deficiência auditiva. Eu estou falando do ouvir sobre entendimento, sobre as coisas que você busca. Quantas vezes a gente deixa de olhar para a direção de Deus e toma os nossos próprios caminhos? Você já fez isso? Então eu vou falar para você assim, não se torne inimigo de você mesmo. Mas olha só, no próprio capítulo 15, versículo 13, vai falar que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Quando a gente não tem direção e toma uma decisão, é muito provável que você vai errar muito. Mas quando você toma uma decisão baseada só nos desejos do teu coração, porque às vezes você não tem direção para onde ir, você atira para o lado que der. Mas às vezes teu coração está tão sedento por algo, que você não busca entendimento se aquilo é a verdade. E aí você vai simplesmente e faz. Você já desejou muito uma coisa, e foi sedentamente atrás disso, e foi cegamente atrás dessas coisas? O filho pródigo, nesse texto, ele fez isso. Ele entendeu que recebendo parte da herança já estava na mão dele, agora está na hora de eu seguir os desejos do meu coração. Está na hora de eu fazer a minha vontade. E ele vai para um lugar e começa a viver e gastar desenfreadamente. Assim o texto diz isso. Será que isso ia dar certo? Será que mesmo com ele com muitos recursos na mão, será que as coisas poderiam ter dado certo? Ele seguiu os desejos do coração dele. Você tem desejos no teu coração? A gente tem desejos. Eu desejo coisas no meu coração. Mas lembra o ponto anterior? Eu preciso de direcionamento. Aquilo que eu desejo, eu preciso entender se aquilo é certo. Aquilo que eu quero muito, eu tenho que entender se aquilo é necessário para a minha vida. E qual é o preço disso? A gente olha, está aqui um monte de gente sentada de kimono. E todo atleta, quando olha, fala assim, eu quero chegar na minha faixa preta. Primeiro você chega na faixa preta e descobre que tem mais um bom caminho adiante de faixas pretas a conquistar. Mas esses dias a gente teve o exame de faixa. E é muito legal, a maioria de vocês aqui já participou, que estavam com a gente. E qualquer arte que você pratica, quando você chega o dia do exame, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, não é verdade? Não tem um que não tenha parado e falado assim, meu Deus do céu. Mas aí o desejo do teu coração, o entendimento sobre aquilo ser bom na tua vida, você entender sobre a conquista pessoal de algo, o preço que levou para chegar até ali. A gente sabe que em média hoje você leva 10 anos para conquistar uma faixa preta, leva tempo, é suor, porque se veio de graça, vai de graça. Mas se teve a tua força para fazer aquilo acontecer, se levou tempo, você amadureceu para viver aquilo, você entendeu que aquilo não é só uma faixa amarrada na tua cintura, você começa a parar e falar, peraí, não é só o desejo do meu coração, isso faz parte da transformação da minha vida. O filho pródigo toma essa decisão porque ele ainda vivia num lar onde ele tinha tudo. Ele vivia num lugar onde o pai tinha todo o cuidado sobre a vida dele. Ele não tinha entendimento, ele não tinha conhecimento daquilo que ele desejava.
E toda vez que tomamos decisões baseadas somente no desejo do nosso coração, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa parar e falar assim: por quê? Para quê? E às vezes a resposta vai ser algo bom. E aí o desejo do teu coração vai se tornar algo abençoador para a tua vida. Mas quando o desejo é só você provar algo, é só você dizer que você estava certo, talvez as coisas não vão para o caminho que você desejava. A gente começa a ver que o filho seguiu aquilo que desejava, mas não aquilo que era correto. Nem tudo aquilo que ele queria fazer bem para ele. E a escolha que ele fez, entendendo, eu vou ter mais liberdade. Você começa a entender nesse texto que ele não foi atrás da liberdade. Ele vivia na casa do pai e falava: eu estou preso nesse lugar. Talvez ele vivia na casa do pai e entendia que fora seria muito melhor. Mas os desejos do coração dele aprisionaram ainda mais a vida dele. Aquilo que ele recebe como herança, ele joga fora. E aí o que acontece? Você se torna o seu maior inimigo, como a gente viu, quando você toma as decisões sem pensar. Você se torna o seu maior inimigo quando você deseja só o que está no teu coração, sem medir a profundidade daquilo. Mas olha só, você se torna o seu maior inimigo quando você se recusa a aprender com as consequências. Olha só o que aconteceu. Lucas 15, do 14 a 16. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar-se dos porcos. Ele desejava alimentar-se da lavagem que os porcos comiam, mas ninguém o dava nada. Após ele gastar tudo, após ele perder tudo, ele fala assim: peraí, quebrei. O que eu vou fazer agora? O que você faria? Quando a gente erra, a primeira coisa que a gente tenta fazer é provar que a gente estava certo. Já fez isso? Você está errado no negócio e você começa a insistir para querer provar que aquilo estava certo. E não vai funcionar. O filho pródigo dessa parábola, ele tenta no coração dele ainda dar um entendimento. Eu peguei herança, eu gastei errado. Mas sabe, eu vou trabalhar, eu vou cuidar de porco, eu vou conquistar de volta aquilo que eu tinha. É isso que acontece. O desejo dele era comer aquilo que os porcos comiam, e nem isso as pessoas davam para ele. Ele deixou o coração dele se encher de algo que é muito mal para a nossa vida. Quando algo dá errado, existe uma coisa chamada arrependimento. E a posição onde você entende que deu errado. Não vai funcionar. No judô, aonde você entende que deu errado? Quando você está com as costas no chão. Você foi tentar um golpe, tomou um contragolpe, você parou com as costas no chão e seu amigo está em pé segurando a sua mão. Você fala: alguma coisa deu errado. Quando o juiz levanta a mão e dá ipom, e teu adversário ganhou, você fala: alguma coisa deu errado. O duro é quando você está no chão e você ainda entende que você estava certo. Você quer discutir com o juiz. Você quer provar para todo mundo que existe um novo judô, que quem cai primeiro de costas no chão é o campeão. Isso não vai acontecer. A gente olha para essa parábola do filho pródigo e ele tenta achar um outro caminho. Arrepender-se, aprender com a consequência não era suficiente. E ele fala: eu vou cuidar dos porquinhos, eu vou comer a comida dos porquinhos, eu vou ficar forte comendo a comida do porquinho, eu vou ficar rico comendo a comida do porquinho. Mas nem isso deram para ele. A gente erra. Você já errou? Eu já errei muitas vezes na minha vida. Eu já tomei decisões que eu não deveria ter tomado. Eu já escolhi caminhos que eu não deveria escolher. E a gente fala, a vida, a experiência faz a gente alinhar os nossos caminhos. Mas talvez você conheça pessoas que já estão num bom tempo de experiência de vida. E mesmo com as consequências ruins, insiste em dizer: vai dar certo. E isso não é persistência. Não é porque as pessoas estão dizendo que vai dar errado. Tem coisas que você sabe que vai dar errado.
Quer ver um exemplo? Os homens casados aqui, levanta a mão. Você olhar para a tua esposa e falar assim, diga eu estou certo. Vai dar certo? Não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai. Decisão errada. E não é porque ela discorda de você, é porque Deus colocou um papel importante da esposa na tua vida, como ajudadora, alguém para andar do teu lado. E sobre você estar certo ou estar errado, tem consequências sobre a vida dela. E se ela tiver com o coração apertado sobre as decisões que você vai tomar, não é que ela não confie em você, é porque vocês dois são um só. Aquilo que vocês vão viver como casal. Aquilo que vocês vão passar faz parte da vida dela. E às vezes você olha e fala, puxa vida, como é difícil lidar com algumas coisas. O filho pródigo toma uma decisão, que as consequências não eram suficientes. Quando a gente toma decisões sem orientação, quando a gente toma decisões baseadas no coração, mas quando a gente sofre as consequências e não aprende com elas, você está sendo o maior inimigo da sua própria vida. Você está lutando contra você mesmo. Você está se machucando, você está se ferindo. Você está se perdendo no caminho. Isso é difícil. É difícil para o ser humano lidar com o próprio ego. Provérbios 26:11 vai usar uma palavra muito forte sobre isso. Vai falar que como o cão que volta ao seu vômito, assim é o insensato que repete a insensatez. Traduzindo, na cultura popular, errar é humano, persistir no erro é burrice. E às vezes você vai olhar e falar assim, mas eu vou insistir no errado até ele dar certo. Gente, eu não estou falando sobre a persistência, eu não estou falando sobre melhorar. No dia a dia nosso, nas práticas do que fazemos, sabemos que não é a prática que leva à perfeição, e sim a prática correta. Porque se você repetir muitas vezes algo que você vai errado, você vai ser um bom fazedor de errado. Você vai fazer o errado direitinho, mas não vai mudar nada. Vai continuar errado. A gente precisa tornar aquilo realmente algo produtivo, transformador e que faça diferença na nossa vida. Mas aí você olha e fala assim, puxa vida, pastor, eu já tomei decisões sem buscar orientação. Eu já tomei decisões pensando só no meu coração. E sabe, eu já sofri consequências que eu não aprendi com elas. Eu continuo errando na mesma coisa. E às vezes você vai falar, puxa, fulano tem o dedinho podre, né? Para tocar em alguma coisa. Já ouvi essa frase muitas vezes. Não é sobre isso. É sobre a forma como você lidar com isso. E olha só, que interessantíssimo. Eu deixo de ser meu inimigo quando eu reconheço a minha verdadeira condição. E a parábola do filho pródigo traz essa lição para a gente. Aquele homem chegou no fundo do poço das suas decisões. Tomou decisões erradas, baseados em pilares errados, onde as consequências não estavam sendo suficientes para ele entender que ele escolheu sair da casa do pai e isso não ia ser bom para a vida dele. Versículo 17 vai dizer, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Essa frase muda toda a história do texto. É esse ponto onde você olha o filho pródigo escolhendo os seus caminhos, as suas decisões e colhendo as suas consequências. É aqui que a parábola traz a grande lição. Usa uma palavra dizendo assim, e caindo em si. O que é cair em si? É no judô, você toma um golpe e cai em cima de você mesmo? Já caiu em cima da sua perna, em cima do teu braço? Não é isso que é caindo em si. Caindo em si é quando você olha para dentro de si mesmo. É quando você reflete sobre você mesmo. A gente está sempre observando as pessoas e pensando sobre elas. A gente está no treino olhando as pessoas treinando à nossa volta e observando como elas treinam. A gente está olhando coisas o tempo inteiro, mas poucas vezes a gente para olhar para nós mesmos. E o caindo em si é quando você reflete sobre a sua vida. Para você olhar, é isso que eu estou fazendo que está certo? O filho pródigo para nesse instante e percebe que ali ele tinha errado.
E que essa escolha trazer e trouxe prejuízos profundos à vida dele. A gente vê no Salmo 51:3, onde Davi fala que ele reconhece as suas próprias transgressões. Era um rei, um homem segundo o coração de Deus. E ele percebe que ele tinha tomado escolhas erradas. Nesse texto, da mesma forma, o filho pródigo fala assim: estou errado. Você deixa de ser, você se torna o seu inimigo quando você toma decisões sem pensar. Você se torna o seu inimigo quando você toma decisões somente pelo teu coração. Você se torna um profundo inimigo teu quando você já errou, está na consequência e fala, eu vou continuar nela. Mas você começa a se tornar o seu inimigo quando você cai em si. Quando você começa a refletir sobre você mesmo. Quando você olha e fala assim, puxa vida, eu preciso que algo seja diferente. Deus não pode transformar quem insiste em fingir que está tudo bem. Porque às vezes está tudo dando errado e você fala assim, está tudo bem. Às vezes está tudo desandando e você fala, está tudo bem. Você fala, que cara otimista. Olha que legal. E às vezes você sabe que está errado e você fala assim, mas está tudo bem. No fim, vai dar tudo certo. E não vai. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E a gente olha, naquele mesmo sermão que eu preguei uns dias atrás, onde Deus falou para o homem, não coma desse fruto e você morrerás. E a serpente fala, você não vai morrer. O homem come do fruto. E ali ele perde o direito de comer da árvore da vida. E uma das coisas que Deus disse para ele saindo do jardim, porque tu é pó, e ao pó voltará. Ou seja, aquilo que Deus falou se cumpriu. A partir dali, a morte vem sobre a vida do homem através do pecado. Quando a gente olha e cai em si, a gente começa a reconhecer que tem coisas que precisam sair, tem coisas que precisam deixar. Tem coisas que precisam ficar para trás, tem coisas que não fazem parte da tua vida. Tem consequências que já ensinaram que aquele não é o caminho. E aí sabe o que você faz? Olha que legal nessa parábola, vai mostrar para a gente. Versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E ainda estava longe quando viu o pai, que movido por compaixão correu, o abraçou fortemente e o beijou. Ele estava longe, ele viu o pai. E cheio de compaixão, o pai corre para o filho. Eu não estou dizendo para você, erre à vontade, que o pai sempre vai estar te esperando. Mas eu vou dizer para você que às vezes algumas escolhas erradas da tua vida te afastaram da presença do pai. Algumas decisões muitas vezes pensadas por impulso, pensadas pelo coração, não pensando nas consequências, te afastaram da presença de Deus. E você pode estar dentro da igreja, sentado num banco, e estar distante da presença de Deus. Eu não estou falando sobre você estar longe da igreja. Estar longe da igreja é um sinal. Mas muitas vezes você está sentado, ouvindo a tua palavra, e teu coração está distante daquilo que Deus tem para a tua vida. As consequências não foram suficientes para você entender que não era o caminho certo. Nessa parábola, mostra que o filho cai em si. E ele fala, vou voltar para a casa do pai. E quando ele volta, o pai está esperando. A pergunta que eu faço para você é, o que é que te afasta da presença de Deus? Quais são as decisões que você tem tomado que foi por impulso, foi por você mesmo? Quais são as consequências que têm acontecido que você fala, está tudo bem, mas você sabe que não está. Essa palavra chegando ao teu coração conta a história do filho pródigo. Um filho que, cheio de orgulho e ego, resolve escolher os seus próprios caminhos e leva ele a um lugar ruim. Mas quando ele para e percebe aonde ele estava, que era muito melhor estar na presença de Deus, ali ele entende que voltar para a casa do pai era algo maravilhoso. Tanto é que ele volta para o pai e fala, pequei contra os céus, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado de seu filho.
Ali é a palavra de reconciliação entre pai e filho. Talvez você ouvindo essa palavra hoje, você fale assim: olha Deus, talvez eu não te conheça tão profundamente como deveria. Talvez eu entendi que a minha própria herança, o meu próprio caminho me faria bem. Mas talvez teu coração já está se apertando. Talvez você está falando assim: puxa vida, é melhor estar na presença dele. Então eu falo para você, se coloca diante dele. Fala: Senhor, pequei. Pequei contra o céu, pequei contra ti. E sabe, o mal vai colocar um sentimento no teu coração. E vai dizer assim: não volta. Não se coloca. Deus não te quer. Eu vou dizer para você que essa é a maior mentira que Satanás põe no teu coração. Se arrependa dos teus maus caminhos. Se arrependa do que te afasta da presença de Deus. E se coloca diante dele. E sabe como é que você faz isso? Orando. Ali o filho pródigo volta fisicamente para a casa do pai. E você pode, quando você errar, voltar espiritualmente à presença de Deus. Não porque a consequência doeu, mas porque você está no caminho errado. Não porque o arrependimento bateu somente, mas porque você fala assim: eu não precisava disso. Eu escolhi um caminho, seduzido pelo mal, mas onde eu mesmo me tornei o meu inimigo e me afastei de onde deveria estar. Eu quero terminar esse sermão orando por você. Eu não sei o que você está vivendo, não sei qual a sua batalha. Talvez você está num momento sensacional da tua vida na presença de Deus. Então continua firme, não pede a sua herança e sai da presença de Deus, porque você vai se arrepender. Mas talvez o teu coração está apertado, e são tantas batalhas que você tem vivido, que só falta uma coisa: você sentar e falar: preciso olhar para dentro de mim mesmo. Eu estou olhando só para a minha volta. E eu preciso entender que o meu coração precisa estar na presença de Deus. Você crê nisso? Você crê que é melhor estar na presença de Deus do que muitas vezes buscar aquilo que te faz mal? Então eu quero orar por você essa noite. Senhor Deus, estamos aqui na tua presença, ó Pai. E essa parábola que lemos em Lucas, ó Pai, fala sobre muitas vezes as nossas escolhas, decisões que tomamos, aonde o nosso ego, o nosso coração se enche, e escolhemos caminhos que não fazem bem a quem está à nossa volta, mas também não fazem bem a nossa vida, Senhor. O que eu te peço nessa noite, que a sua presença se faça sobre a vida dos meus irmãos nesse lugar, que a sua presença se faça no coração daquele que está ouvindo essa palavra, e que nesse instante, em oração, essa pessoa possa falar: pequei contra o céu e pequei contra ti, Senhor. E no coração vai dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho. E Deus, quando cometemos esses erros, nosso coração se aperta. O que eu te peço, ó Deus, que assim como aquele pai que vai em direção ao filho e o abraça, e ele recebe o amor, ó Pai, e o pai vê a condição que o filho está, que aquele que está ouvindo essa palavra possa entender, ó Pai, que o que o Senhor quer é que essa pessoa seja liberta, que ela viva a plenitude do teu Espírito, que ela se coloque diante da tua graça, mas principalmente que a gente possa buscar isso. O filho precisou sair lá dos porcos, Pai, e se mover até a presença da casa do Pai. Então a gente olha e entende, ó Pai, que o teu amor, para que a gente possa receber, a gente precisa dar um passo. Não é sobre a gente ter o direito daquilo que o Senhor tem para nós, mas é sobre cairmos em si mesmo. Entendemos que estar na tua presença é o melhor para a nossa vida. Eu oro e te agradeço por esse tempo, ó Pai, e te peço, traz paz ao coração de quem está ouvindo essa palavra. Traz transformação, leve embora o que não vem de ti e traz esse meu irmão, essa minha irmã de volta aos teus caminhos. É o que oramos no teu santo e precioso nome, Pai. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida.